Pode levar. Meus irmãos, boa noite mais uma vez, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 3, do verso de número 8 ao 12. Domingo retrasado, eu iniciei um sermão exatamente nesse texto, nessa perícope. E nós analisamos os versos 8 e 9. Então, eu gostaria de ler o texto com vocês novamente, fazer uma recapitulação desses versos 8 e 9 e concluir a explicação dessa perícope aqui que nós vamos ler agora. E baseado nos versos de 10 a 12, o tema do sermão, então, dessa noite será: como amar a vida e ter dias felizes. Eu peguei emprestado as palavras do salmista, que também Pedro fez uso delas, né? Como amar a vida e ter dias felizes? Verso de número 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Podeis assentar? Queridos irmãos, vamos iniciar fazendo uma recapitulação do que nós já aprendemos no domingo retrasado. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui mandamentos bíblicos de ordem prática, de natureza prática, que envolve aqui como que um cristão, um crente, deve se relacionar com qualquer tipo de pessoa, seja ele um irmão em Cristo, seja essa pessoa um inimigo da cruz de Cristo. Para que possamos entender esses mandamentos práticos, nós precisamos primeiro compreender o contexto daqueles dias. Ou seja, o que estava acontecendo naqueles dias que levou Pedro a escrever essa carta? Qual o objetivo do apóstolo ao dar esses mandamentos bíblicos? E é necessário também, irmãos, ainda olharmos o que Pedro escreveu antes desses versículos do capítulo 3, do verso 8 ao 12, para que a gente entenda o contexto. E se você olhar o capítulo 1, verso de número 1, você vai identificar ali para quem Pedro escreveu essa carta. Ele escreveu para os cristãos que eram da diáspora do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, uma região ali ao norte da Ásia Menor, território que hoje, atualmente, pertence à Turquia. Os cristãos daqueles dias, irmãos, estavam enfrentando forte perseguição por parte do Império Romano. Além disso, além dessas perseguições por parte do Império, eles estavam enfrentando muitas provações decorrentes dos seus próprios familiares. As famílias desses irmãos estavam perseguindo eles. Alguns vizinhos também estavam perturbando esses crentes. E alguns desses irmãos, eles eram escravos. E parte desses irmãos que eram escravos estavam sofrendo muito nas mãos dos seus senhores. Estavam sofrendo maltratos, estavam sofrendo com injúrias, estavam sendo ameaçados de serem levados aos tribunais. Então era um contexto de muito sofrimento para esses novos crentes. Pedro então escreve com o propósito de encorajá-los em meio a essas provações, para que eles pudessem ficar firmes no Evangelho. E a maneira de Pedro fortalecê-los é através da exposição do Evangelho, lembrá-los do Evangelho.
E isso Pedro faz no capítulo 1, no capítulo 2 também, no início do capítulo 2. E Pedro também os exorta a ficarem firmes na fé em Jesus. Pedro também diz a eles que eles deveriam se manter firmes, tendo a esperança de uma herança que é eterna. Ele também exorta aqueles irmãos a viverem uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. E depois ele passa então a dar instruções de como que os crentes devem viver nesse mundo hostil à fé cristã. Como que nós, cristãos, devemos nos comportar em meio a um mundo que nos odeia. Jesus disse uma certa vez que o mundo odiava a ele e que também o mundo nos odiaria por conta de sermos discípulos dele. Então Pedro começa a dar aqui instruções para cada contexto. Pedro pega um grupo específico e dá instruções. E ele faz isso com alguns grupos. E essas orientações específicas de como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver, elas são iniciadas a partir do capítulo 2, verso 11. E tudo que Pedro vai falar está baseado na doutrina, na exposição do Evangelho. Porque é importante que todos nós saibamos que nenhum comportamento, nenhuma ética cristã, ela é baseada em qualquer outra coisa, um pensamento filosófico, uma ideia da igreja, não. A ética, ela vem da doutrina, do Evangelho. Toda doutrina vai ter como consequência, como fruto, um comportamento. Então nós entendemos quem é Jesus, a sua obra e o que isso para nós representa no nosso dia a dia. Como viver à luz dessa doutrina. É o que Pedro, Paulo, João faz. Primeiramente eles expõem doutrina, depois eles vão nos mostrar a ética, o que nós devemos viver à luz dessa doutrina. E Pedro então começa a dar as orientações éticas de como os crentes então devem se relacionar em algumas esferas. No verso 11 e 12 do capítulo 2, Pedro dá orientações de como viver no mundo de forma geral. Do verso 13 ao 17, Pedro dá orientações de como o crente deve se comportar na área civil, diante do Estado, como que os crentes devem tratar o rei, os governantes, as autoridades. E aqui é importante nos lembrarmos que os crentes estavam sendo perseguidos pelas autoridades. O Império Romano estava proporcionando aos crentes sofrimento. Pedro também vai dar instruções práticas, do verso 18 ao 25, como que o crente deve se comportar no trabalho. Depois, o capítulo 3, do verso 1 ao 7, como deve ser o casamento de um crente. E aqui, especificamente, ele trata de irmãs que são crentes, que se converteram e que os seus maridos são descrentes. Algumas dessas irmãs estavam sofrendo. Esses maridos descrentes estavam se opondo à fé de suas esposas. E Pedro vai instruir como que essas irmãs devem se comportar diante da oposição dos seus próprios maridos. Pedro também dá uma orientação aos esposos. E agora no verso 8 ao 12, Pedro faz um resumo de como deve ser o relacionamento ou os relacionamentos do cristão em todas as áreas da vida. Tanto no contexto da igreja, da família da fé, quanto também diante dos perseguidores. Como viver dentro da igreja e como viver diante daqueles que perseguem a igreja. E Pedro vai nos mostrar aqui que se nós obedecermos tais mandamentos, nós vamos conseguir desfrutar de uma vida de paz e harmonia na igreja e ter dias felizes também, mesmo diante das perseguições. E é interessante lembrarmos que tudo que Pedro vai nos ensinar aqui está baseado em duas fontes. Primeira delas, nos ensinamentos de Jesus. Pedro andou 3 anos e meio com Cristo, ele ouviu todos os ensinamentos de Jesus, e você vai encontrar muito do que Pedro está ensinando aqui nos evangelhos, nos registros dos evangelhos. Eu não vou citar aqui porque eu citei já no sermão anterior. Pedro, ele faz uso daquilo que Jesus deixou claro nos seus ensinamentos. E Pedro também
faz uso do Antigo Testamento. Inclusive, nós lemos o texto em que Pedro usou para demonstrar a sua autoridade apostólica, que é o livro de Salmos, o capítulo 34. Então vamos agora para o verso de número 8. Esse é um contexto daqueles dias, o contexto bíblico aqui do texto. Vamos agora fazer um resumo do verso 8 e 9. Ele diz: finalmente tenham todos. A palavra aqui, finalmente, irmãos, não significa que Pedro está concluindo a sua carta, ainda tem 2 capítulos pela frente, mas é a conclusão dessa sessão de orientações práticas. Até agora, Pedro deu diretrizes como viver de forma específica para cada grupo de indivíduos. Ele falou com os servos, ele falou com a esposa, ele falou como viver diante do governo, diante das autoridades, ele falou dos servos. Mas agora, no verso 8, ele vai tratar especificamente do relacionamento entre os crentes. Como que nós devemos viver uns com os outros. E essas instruções devem ser observadas por todos os crentes. Todo crente tem que obedecer isso aqui. Então serve para aqueles dias, para os servos, os escravos, serve para as esposas, serve para os esposos, serve para todos. E ele diz então: tenham todos o mesmo modo de pensar. No grego aqui, traz a ideia de harmonia. Todos nós, irmãos, viemos de contextos diferentes. E nós levamos ou trazemos para a igreja perspectivas diferentes. E para criar uma unidade na igreja, o mesmo modo de pensar, não é necessário descartar todas essas diferenças. O apelo do apóstolo aqui é que todos os cristãos concordem em pontos essenciais, fundamentais da nossa fé cristã. Ou seja, Pedro quer que os cristãos tenham a mesma convicção, o mesmo modo de pensar a respeito da fé em Cristo, da obra de Cristo, do Evangelho. Nós temos diferenças e não há nenhum problema quanto a isso. Mas quando se trata de doutrina, de quem Cristo é, da sua obra, da salvação, nós não podemos ter discordâncias. Tem que haver uma harmonia, um só modo de pensar. E essa unidade, esse compromisso com a verdade vai gerar unidade, vai gerar união entre nós. Então nós poderíamos sintetizar esse ponto aqui com aquela expressão muito conhecida do teólogo Agostinho do século IV. Ele diz assim, abre aspas: nas coisas fundamentais, unidade. Doutrina é fundamental, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, caridade, amor. Fecha aspas. Aqui é uma boa síntese do que Pedro está nos ensinando sobre termos um só modo de pensar. Depois Pedro diz, sejam compassivos. No grego, o termo aqui compassivos é simpatês. E significa sentir com. É sentir junto com a pessoa. A ideia aqui é de compartilhar sentimentos comuns. É se simpatizar com a dor do outro. O que dói no meu irmão, dói também em mim. Então, é um sentimento de compaixão. Mas também engloba aqui sentir junto com o outro a alegria que ele está sentindo. É o que Paulo disse lá em Romanos. Alegrar com os que se alegram. Depois ele diz fraternalmente amigos. Pedro usou um termo aqui do grego, irmãos, que trata do amor fraternal, que traz a ideia de que entre os membros da igreja deve ter o mesmo amor que existe entre irmãos do mesmo sangue. Assim como nós amamos irmãos do mesmo sangue nosso, da nossa família de sangue, nós também devemos amar uns aos outros na igreja. Depois, Pedro diz, sejam misericordiosos. Aqui é um termo parecido com compassivo, que nós acabamos de explicar. Porém, o termo misericordioso, ele é um pouquinho mais amplo. A ideia aqui é de uma pessoa que é afetada de uma forma profunda e intensa pela dor do outro. Misericórdia é quando nós inclinamos o nosso coração diante da miséria do outro. Mesmo quando essa pessoa
é uma pessoa difícil da igreja, quando ela é desprovida de qualquer merecimento. Misericórdia é o oposto de dureza. Então, o crente mais difícil da igreja, aquele que você e eu talvez julgamos, nossa, esse aqui é o mais difícil. Nós devemos ter misericórdia dele, sentir a miséria dele, se colocar no lugar dele. E depois Pedro fala, sejam humildes. A humildade, irmãos, foi a virtude ensinada por Jesus quando ele lavou os pés dos discípulos. Os símbolos da humildade, sabe quais são? É uma toalha e uma bacia, que Jesus pegou lá em João 13 e lavou os pés dos discípulos. Em Mateus 11, 29, Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nos deu o exemplo do que é ser humilde. Ele era o maior, porém, sendo ele o maior, serviu a todos, se fez servo de todos. Humildade, irmãos, é você descer do pódio da vaidade e você honrar o irmão. Humildade é você considerar o irmão superior a si mesmo. No reino de Deus, irmãos, essa pirâmide, Jesus ensinou isso de forma muito clara, ela está invertida. Ser grande no reino de Deus é ser pequeno, é servir a todos. Então, essas virtudes, esse comportamento que Pedro está nos ensinando, elas refletem a glória de Cristo na igreja. Como que nós devemos viver? Exatamente como Pedro aqui nos ensinou. Agora, Pedro no verso 9 dá instruções como que os crentes devem tratar os perseguidores da igreja. Nós não devemos demonstrar amor somente para com os de dentro da igreja. Nós devemos também tratar bem e amar também aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ofendem, nos insultam. Olha o verso 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Lembre-se do contexto que eu acabei de citar. Esses irmãos estão sofrendo muito. Tem escravos sendo humilhados, injuriados, maltratados. Existem irmãos aqui perdendo emprego, perdendo dinheiro. Tem irmãos aqui sofrendo perseguição por parte da própria família, sendo humilhado pelos próprios familiares. Gente sendo humilhada no trabalho. E o que Pedro está dizendo? Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Ou seja, não paguem na mesma moeda. Então como que eu devo agir, Pedro? Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Em vez de pagarem na mesma moeda, os cristãos deveriam pagar o mal com o bem. Em vez de responder às afrontas com injúria, deveriam abençoar os seus inimigos. Eu até citei aqui alguns textos do próprio Cristo nos ensinando isso. E a razão pela qual os cristãos devem abençoar aqueles que os injuriavam, bendizer aqueles que maldiziam a eles, o texto vai dizer, porque nós fomos chamados para isso, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Esse chamado de pagarmos mal com bem e responder com palavras de bênção àqueles que nos ofendem, Pedro vai dizer que há uma bênção. Ele diz bênção por herança para aqueles que assim agem. Ou seja, se você é um verdadeiro crente, você vai agir assim. Você foi chamado para isso. E Deus, em sua graça, nos prometeu uma herança. E essa bênção aqui que Pedro está dizendo a nós, não se trata de uma bênção material nesse mundo. Perdão, meus irmãos. Não se trata de bênçãos materiais. Mas se trata aqui da vida eterna em Cristo Jesus. Um ponto aqui que eu destaquei é que nós não devemos pensar que Pedro está aqui nos ensinando que nós herdaremos a bênção de Deus, a vida eterna, como recompensa de pagarmos o mal com o bem. Claro que não. Pedro sabe que a salvação não é por obras, é um dom de Deus. Deus nos concede a salvação de forma gratuita, mediante a fé em Jesus Cristo. Contudo, o que eu acabei de dizer é que
Pedro está deixando claro como que é o comportamento de alguém que foi salvo. Isso aqui é um comportamento de quem foi alcançado pela graça de Deus. Um verdadeiro crente, ele não paga o mal com o mal. Ele não paga ofensa por ofensa. As obras não são a causa da nossa salvação, mas elas evidenciam a nossa salvação. Elas dão provas de que nós realmente fomos salvos. Obrigado, Maicon. E você vê aí o termo herança. Bom, irmãos, só pelo termo herança, já fica fácil para a gente entender que realmente a bênção que Pedro está tratando aqui é um presente, e não algo meritório. Ninguém aqui, nenhum de nós, trabalha para receber uma herança. Herança simplesmente a pessoa recebe, ela é um presente. Então tudo que temos é um dom de Deus, é um presente de Deus, porque Ele é gracioso. Agora, do verso 10 ao 12, Pedro vai reforçar o seu ensinamento com uma citação do Salmo 34, do verso 12 ao verso 16. Então, até aqui ele está expondo os ensinamentos de Cristo, e agora ele vai citar o Antigo Testamento como fonte de sua autoridade apostólica. E ele diz o verso 10, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Pedro encerra o verso 9 falando de uma bênção espiritual, de uma herança eterna. Agora ele traz o Salmo 34 para deixar claro uma coisa, que embora o cristão tenha os olhos fitados para o céu, para essa herança que nós vamos receber, ele não vive nesse mundo, nessa terra, de uma forma alienada, não. O crente tem que amar essa vida também. O crente também deve desejar viver dias felizes, porque a vida é um dom de Deus. O fato daqueles leitores de Pedro estarem lidando com o sofrimento não poderia impedi-los de almejar dias felizes. É mais ou menos aquela ideia, eu sou crente e felicidade é só quando eu chegar no céu. Isso não pode. É possível e é necessário desfrutarmos de felicidade também aqui no presente, a despeito das nossas dificuldades. Então, apesar desses irmãos aqui na época de Pedro estarem passando por dificuldades e miséria, Pedro quer encorajá-los a olhar para a vida com modo positivo, como salmista. E ele fala, você deve amar a vida. E aí Pedro vai nos dar algumas atitudes que nós devemos ter para experimentarmos dias felizes. Então, você quer ter dias felizes? Você quer amar a vida? Pedro vai citar o Salmo 34, que também ali está escrito isso, e vai nos dar então caminhos, atitudes que nós devemos ter para amar a vida e ter dias felizes. E as duas primeiras são negativas, duas atitudes que têm a ver com o uso da nossa língua. Ele diz, refreia a língua do mal. Refrear, irmãos, é restringir, impedir, é restringir a língua de dizer coisas más. E à luz do contexto, significa não difamar as autoridades, o governo, significa não difamar os patrões injustos, os senhores de escravos injustos, era não difamar o marido descrente, era não difamar os ofensores. Então, você quer ser feliz, você quer amar a vida, refreie a sua língua, impeça que a sua língua fale mal dos outros, pague na mesma moeda que eles estão fazendo com você. E veja que ele é repetitivo, ele enfatiza, olha, ele diz, e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Em outras traduções é não falar dolosamente. O que isso significa? Falar com a intenção de enganar, de causar danos, de mentir para prejudicar o próximo. Falar dolosamente é esconder atrás das palavras suaves, palavras bonitas, uma intenção completamente diferente das palavras que foram ditas. Eu falo uma coisa bonita, suave, mas a intenção minha, no meu coração, por detrás dessas palavras,
são completamente diferentes do que elas significam. Então, é dizer uma coisa e sentir outra. É bajular com a língua na frente da pessoa, mas por detrás é tentar apunhalá-la, é tentar prejudicá-la. Então, uma língua carregada de maldade, irmãos, ela é um chicote que traz sofrimento. Você quer ser feliz? Não use a sua língua para enganar pessoas, para difamar pessoas, para prejudicar pessoas. A Bíblia diz no Salmo que na multidão de palavras não falta transgressão. Irmãos, quanto mais nós usamos a nossa língua para falar da vida dos outros, menos felicidade nós vamos desfrutar. Nós não teremos dias felizes. A nossa vida se tornará amarga. É isso que Pedro está encorajando a igreja. Vocês estão sofrendo injustiças. Vocês estão sofrendo muito. Mas não use a língua de vocês para difamar. Não use a língua de vocês para enganar. Pelo contrário, ele diz: afaste-se do mal. E afastar-se do mal aqui, irmãos, no grego, traz a ideia de uma intensa e forte rejeição pelo que é pecaminoso. Se afastar daquilo que é pecaminoso. Devemos então não apenas refrear a língua, mas também devemos nos afastar de qualquer pessoa que esteja causando algum tipo de mal. Então não é apenas refrear a língua, mas é se afastar de pessoas fofoqueiras. É se afastar de pessoas que difamam o próximo, que são maldizentes. Quando você se permite participar de conversas dessa natureza, você também está em pecado. Eu também estou em pecado. A Bíblia diz que nós devemos nos afastar da aparência do mal. Então nós devemos nos afastar, ter uma forte rejeição. Essa é a ideia do grego. Rejeitar, não, eu não aceito, eu não quero. Eu não admito você se aproximar de mim para difamar o meu irmão, para falar mal de qualquer outra pessoa. E Pedro vai dizer: afaste-se do mal e pratique o bem. Não é apenas se apartar do mal, mas é também fazer o bem. Fomos chamados para fazer o bem. E a outra atitude está no final do verso 11. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O verbo aqui buscar e empenhar, no grego traz a ideia de uma intensidade e uma determinação. E uma analogia para que a gente entenda isso, é de um caçador que está vigorosamente rastreando a sua presa. Ele quer uma presa, e ele está determinado, ele é intenso até alcançar aquela presa. O crente deve agir assim. Nós devemos buscar a paz, se empenhar em alcançar a paz de uma maneira intensa, determinada. Nós queremos paz com todos, se possível. E aqui, mais uma vez, a gente lê um texto desse e tem que lembrar do contexto. Com quem que nós devemos ter paz? Com aquela autoridade que está nos perseguindo. Eu tenho que ter paz com aquele cônjuge que está me maltratando. Eu tenho que ter paz com o patrão que está me maltratando, com o colega de empresa que está me maltratando. Eu tenho que ter paz com aquele vizinho que me persegue, com aquele familiar que me persegue. Eu tenho que ter paz, eu tenho que me empenhar em ter paz. O Novo Testamento, irmãos, nos exorta em inúmeros textos a termos paz com todos. Você se lembra do que Jesus disse nas suas bem-aventuranças? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pastor, o que é buscar a paz? Buscar a paz é você fugir de brigas e discórdias. É você ser humilde e talvez dar ao outro a razão, saber falar no momento certo, explicar de um modo mais sábio a sua posição, o seu posicionamento. É você não querer sempre vencer uma disputa.
mas é você saber ouvir o que o outro tem a dizer. Não estou aqui dizendo uma paz que você tem que ser conivente com o pecado, de você não poder discordar de uma conduta pecaminosa. Não, não é isso. Mas é você saber colocar as palavras. É você entender que do outro lado tem alguém já irado, alguém que está com raiva, alguém que está destilando ódio, e você então saber falar com essa pessoa de modo adequado, e não entrar numa disputa, mas saber usar o tom de voz, saber se posicionar de uma maneira que a pessoa do outro lado não se sinta também ofendido. Não estou aqui dizendo de uma paz a qualquer preço, não é isso. Mas nós devemos buscar a paz, se empenhar por alcançá-la. É muito triste quando um crente é conhecido por ser alguém brigão, por ser alguém que não aguenta, que não leva desaforo para casa, tudo ele briga, tudo ele discute, tudo ele quer ter a última palavra. Irmãos, isso não condiz com o comportamento cristão. Nós somos um povo da paz. O príncipe da paz nos salvou. E, portanto, nós também devemos alcançar, se esforçar para ter paz. No verso de número 12, Pedro explica o motivo porque os cristãos que praticam o bem e se apartam do mal vão herdar a bênção e experimentar dias felizes. Ele vai explicar o motivo. E Pedro introduz aqui um porquê na passagem do Salmo 34. Não existe aí o termo porquê lá no Salmo 34. E por que ele faz isso? Pedro tem o objetivo de destacar a base sobre os quais essas promessas são certas e seguras. Então Pedro menciona aqui 3 motivos pelos quais nós temos certeza de que nós vamos herdar a bênção e vamos ter dias felizes. E o primeiro motivo está aí no verso de número 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Por que nós vamos herdar a bênção e vamos desfrutar de dias felizes? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Em que sentido os olhos de Deus repousam sobre os justos? No sentido, irmãos, de ver atenciosamente nossas atitudes, de ver o nosso momento, e de ver também as nossas necessidades nesses tempos de sofrimento. Então Pedro está dizendo, gente, se lembrem de uma coisa, vocês estão sofrendo, está difícil, mas não se esqueçam, os olhos de Deus estão sobre os justos. Deus está olhando de forma atenciosa para cada um de vocês. O segundo motivo, porque as promessas de herdarmos a bênção e experimentarmos dias felizes são certas, é porque os ouvidos de Deus estão abertos às suas súplicas. Deus não somente vê as nossas aflições, como também Ele escuta atenciosamente as nossas orações. Está implícito aqui que Deus ouve favoravelmente as súplicas do seu povo e Ele responde. Então, em meio ao sofrimento, o crente deve orar. Talvez o maior desafio da nossa geração é ter uma vida de oração. Talvez esse seja o nosso maior desafio. Muitos de nós não temos dificuldade de ler a Bíblia. A gente bate ali, todo dia, a nossa meta. Vou chamar de meta. Vai lá ler um texto. Mas muitos de nós não temos deleite na oração. Vida de oração, ó, baixíssima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se deleita na oração? Deixa eu te fazer uma pergunta mais precisa. Eu preciso da atenção dos irmãos, lá na galeria. Qual o tempo seu de oração? Quanto tempo você ora diariamente? Não tem um tempo em que a Bíblia nos mostra, tem que orar no mínimo tanto tempo. Não. Mas o cristão tem prazer nas orações. Eu me lembro de Jesus no Getsêmani. Ele levou os discípulos dele para orar. Pedro, Tiago e João são aqueles mais íntimos. E Jesus começa a orar e os discípulos dormem. E tem uma coisinha que Jesus falou lá que me chama muita atenção. Ele volta, encontra eles dormindo e fala assim, nossa, vocês não conseguiram orar nenhuma horinha?
Nem uma horinha. Eu fico pensando, Jesus olhando para a nossa geração. Nossa, vocês não conseguem orar 10 minutinhos? E perceba que o sofrimento é um meio pelo qual Deus nos leva a orar. Olha o que o texto diz, que o Senhor está com seus ouvidos abertos às suas súplicas, e o contexto aqui é de sofrimento. Irmãos, sofrimento na vida do crente nos leva a orarmos mais. Mas me parece que em meio ao sofrimento nós murmuramos mais, nós questionamos mais, nós duvidamos mais do amor de Deus. Então aqui fica claro que no meio da tribulação, Deus espera que o seu povo ore. Deus quer que o seu povo entenda, os olhos do Senhor estão sobre vocês, e os seus ouvidos estão abertos, atentos às suas súplicas. Então, para termos dias felizes, em meio às tribulações, o povo de Deus precisa orar. Por que a gente fica mais atribulado no momento das dificuldades? Mais angustiado, porque nós não oramos. E o que Paulo vai dizer? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições, as suas necessidades, aquilo que você está passando, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. E aí o verso 7 do capítulo 4 de Filipenses diz uma coisa maravilhosa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. O crente, quando ora, ele pode estar passando o pior momento da sua vida. Se ele realmente ora de verdade, vai chegar um momento que o resultado das suas orações é desfrutar de uma paz. E é uma coisa incompreensível. Está tudo dando errado, mas ele ainda tem paz, porque ele sabe em quem ele tem crido, em quem ele confia. Então, por que nós devemos ter confiança de que vamos herdar a bênção, a vida eterna e desfrutar de dias felizes? Porque Deus está com seus ouvidos atentos, abertos, ouvindo as nossas orações. E o terceiro motivo, porque vamos herdar a bênção e experimentar dias felizes, é porque o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. E quem são estes aqui que praticam o mal nos dias de Pedro? Os perseguidores da igreja, aqueles que estavam fazendo mal aos cristãos, que estavam maltratando, aquele senhor de escravo, aquele marido descrente, aquela pessoa no trabalho. Então veja, irmãos, Deus vê o seu povo, Deus contempla as atitudes do seu povo, mas Deus também vê as atitudes daqueles que praticam o mal. Ou seja, nada escapa dos olhos de Deus. Ninguém aqui entre nós pense que Deus não se importa. Deus está sim contemplando as injustiças feitas contra o seu povo. Deus está de olho em tudo. E aqueles que se deleitam, que têm prazer em fazer o mal, não vão ter Deus como um amigo, mas sim como um adversário. Deus é contra essas pessoas. Enquanto os olhos de Deus estão sobre os justos para favorecê-los, o seu rosto inteiro está contra aqueles que fazem mal. O rosto inteiro. Deus vira a sua face para olhar a maldade e Ele vai então vir vingar o seu povo. Deus vai fazer justiça contra aqueles que não se arrependeram, contra aqueles que fizeram maldade contra a igreja, contra o povo de Deus. Então, por esses motivos, que os crentes daqueles dias e nós também podemos confiar de que vamos herdar a bênção, a vida eterna, e que podemos desfrutar de dias felizes. Por quê? Porque Deus está contemplando o seu povo, Deus está ouvindo as orações do seu povo, e Deus está sim contemplando as injustiças e a maldade dos ímpios. Então sim, irmãos, é possível desfrutarmos de felicidade, mesmo num contexto de sofrimento intenso.
E Pedro nos deu a receita para isso. Então, uma síntese aqui do que Pedro ensinou nesses versos. Preste bem atenção. Pedro está encorajando aqueles irmãos a se manterem firmes em Cristo, mesmo diante das perseguições e sofrimentos, mostrando a eles como deve ser o comportamento deles entre os da família da fé e os seus perseguidores. Pedro sabe que eles, aqueles irmãos, seriam tentados a pagar o mal com o mal. O apóstolo também imaginou que eles seriam tentados a pensar que a vida cristã nesse mundo é marcada somente por sofrimento, que não é possível amar essa vida presente, que não é possível desfrutar de felicidade alguma. Tem muitos crentes que pensam isso até hoje. O mundo é só sofrimento, o mundo é só dor, o mundo é só tristeza. Eu não vejo a hora de morrer e ir para o céu. Quando Paulo disse que ele desejava partir, porque é incomparavelmente melhor, ele não estava desprezando a vida dele aqui, porque ele falou que para mim o viver é Cristo, e ele ainda vai dizer que ele tinha um desejo de ficar para continuar trabalhando em favor do Evangelho. Paulo estava dividido, ele queria ficar para continuar abençoando as igrejas, para continuar ajudando no reino, sendo um servo do reino. Não é porque a vida era ruim, é porque é Cristo, estar com Ele é incomparavelmente melhor. Então Pedro quer desconstruir essa ideia que felicidade é só no porvir. Você e eu podemos ser felizes aqui. Lá no futuro haverá uma felicidade plena, absoluta, sem a presença do pecado, verdade. Mas aqui é possível desfrutarmos de alegria. Então Pedro destaca esse tema. Quem quer amar a vida e viver dias felizes? Então ele está deixando claro, é possível vivermos dias felizes. E aí nós temos que olhar para Cristo, irmãos. E Pedro cita muito o exemplo de Jesus. O que Jesus fez? Ele que sofreu injustamente. Ele que foi o maior injustiçado entre os homens. Ninguém sofreu mais do que Cristo. Ele que padeceu na mão dos pecadores, ele que não cometeu pecado, sofreu injustamente. O que Cristo fez para ser feliz, para desfrutar de uma felicidade? Tem um texto que Jesus exulta no Espírito, se alegra intensamente. O que Jesus fez? Ele se submeteu à vontade de Deus Pai. Ele fez a vontade de Deus Pai. Se nós queremos, se nós desejamos realmente desfrutar de alegria, de paz, é se submeter ao que Deus nos determinou na sua palavra. Tudo aquilo que eu acabei de explicar, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, sempre tendo em mente que os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre os justos, que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Irmãos, saber que Deus está nos contemplando, saber que Deus está nos ouvindo, isso por si só já deve gerar alegria no seu coração. Isso por si só já é suficiente para você ter paz. E saber que Deus será o vingador dos nossos inimigos, que é Deus que fará a justiça, que nós não precisamos ficar nutrindo ressentimento, que nós não precisamos aí ficar amargurados com ódio daquelas pessoas que nos maltratam, que nos feriram. Irmãos, quando você não tem ódio, quando você não tem amargura, ressentimentos, você consegue ser feliz, porque você tem Cristo na sua vida. Mas há muitos crentes com ressentimentos. Imagina aqueles irmãos, eles tinham tudo para ter ressentimentos, eles tinham tudo para ter amargura, mas Pedro está dizendo não, diga não a tudo isso, e tenha dias felizes, não pague o mal com o mal, não pague na mesma moeda, não faça isso, deixe tudo nas mãos de Deus. E eu tenho uma aplicação apenas, irmãos, porque o texto por si só, ele já é muito prático, mas eu queria destacar aqui exatamente esse pagar o mal com o mal. No Brasil, irmãos, e graças a Deus por isso,
nós não temos uma forte perseguição contra os crentes, como foram nos dias de Pedro. Nós não temos, e tomara que nunca tenhamos. Mas não deixamos de ser perseguidos por conta da nossa fé. Eu tenho certeza que todos os crentes aqui, em algum momento, já foram perseguidos por causa de Jesus. Alguns exemplos, por exemplo, muitas pessoas que convivem conosco, seja no trabalho, escola e qualquer outro contexto, elas não compreendem o porquê que nós temos determinados posicionamentos, porquê que a gente se posiciona, porquê que o nosso posicionamento é completamente diferente da maioria. Isso gera perseguição. Quantos de nós aqui no contexto familiar já fomos atacados pela nossa família porque fomos acusados de rompermos a tradição religiosa? Eu me lembro quando Deus me converteu, eu fui massacrado por parte da minha família. Apontaram o dedo na minha cara e falaram: você é o primeiro que está quebrando a tradição da família, você é o primeiro que está se virando crente. A nossa família tem essa tradição religiosa, por que você está fazendo isso? Veja, estava ali sendo perseguido por causa da fé em Jesus. No emprego, o crente muitas vezes é perseguido porque não quer fazer parte daquele grupinho que está difamando colegas, que está difamando o líder, que está difamando o gerente. Então, por ele não querer fazer parte desse grupinho, ele é atacado, ele é perseguido. Quantas vezes o crente é perseguido porque ele não quer fazer parte de um esquema corrupto? E aí nós nos tornamos alvo dos ímpios que querem nos prejudicar. Enfim, eu poderia aqui citar muitos outros contextos de perseguição. Mas fato é que nós somos perseguidos por causa da nossa fé, da nossa cosmovisão. Nós não nadamos rumo à correnteza, nós nadamos contrário à correnteza do mundo. E isso gera perseguição. Por que você só é a favor de casamento entre homem e mulher? Gera perseguição. Por que você é contra o aborto? Gera perseguição. Então nós sempre seremos perseguidos por causa da nossa cosmovisão cristã. O crente sempre terá algum tipo de desconforto. E como nós devemos reagir em meio a tudo isso? Pedro está aqui nos ensinando. Nós não devemos pagar o mal com o mal. E muitas vezes a gente sofre alguma coisa injusta, não por causa da nossa fé, mas por questões banais. Mas independente do contexto em que nós estamos sofrendo, se é por causa da nossa fé ou não, nós somos tentados, irmãos, a retribuir o mal com o mal. A nossa natureza pecaminosa que ainda reside em nós, nos inclina, nos impulsiona a não refrearmos a nossa língua, mas usar a nossa língua para atacar os nossos ofensores. O nosso instinto é de defesa pessoal, o nosso instinto é de vingança. Falou mal de mim, eu vou falar dele também. Quem é ele para falar de mim? Então, nós somos tentados a viver o oposto do que o apóstolo aqui nos ensinou. Ele deu a nós aqui um caminho que nós devemos trilhar nesses momentos de perseguição. E ele ainda nos mostra no capítulo anterior que a gente deve seguir o exemplo de Cristo. Nós devemos ter os mesmos pensamentos de Jesus. Nós devemos ter os mesmos sentimentos de Jesus. Nós devemos ter o mesmo comportamento de Jesus. Aliás, nós não somos cristãos, nós não seguimos Cristo, nós devemos seguir os seus passos. Cristo nos deu o exemplo de como tratar aqueles que nos trazem dor, como tratar aqueles que nos humilham, como tratar aqueles que nos traz angústia. Cristo não revidou os insultos. Cristo, quando estava sendo zombado, quando ele foi humilhado nas ruas de Jerusalém, levando sobre os seus ombros aquela cruz pesada, quando foi pendurado numa cruz, diante de tamanha dor, diante de tamanha humilhação, ele não amaldiçoou ninguém. Ele fez o contrário. Ele orou por aqueles que estavam humilhando a ele.
Olha o que Lucas 6, verso 27 diz. Jesus dizendo: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem àqueles que odeiam vocês, abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem por aqueles que maltratam vocês. Jesus ensinou isso antes da sua morte, mas ele não apenas ensina com palavras, ele ensina com exemplo. Na cruz vocês vão se lembrar o que ele fez. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você não ouve uma palavra dos lábios do Salvador amaldiçoando aquelas pessoas, maltratando aquelas pessoas, usando a sua língua para o mal. Pelo contrário, ele abençoa aqueles que estavam lhe amaldiçoando. E Pedro resume muito bem a conduta de Jesus. Olha o que ele disse em 1 Pedro 2, verso 21 ao 23. Olha o que Pedro diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados. É um termo que Paulo usa bem na sua carta, chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. É o que Pedro acabou de falar. Não use a sua boca enganosamente, não use a sua língua dolosamente. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, ele não pagava mal com mal, ofensa por ofensa. Quando maltratado, não fazia ameaças. Você está fazendo isso comigo? Você vai ver, vai chegar a sua hora. Uma hora eu te pego. Crente não faz isso. Olha o que Jesus fez, mas se entregava. O que ele fazia em meio às ameaças? Ele se entregava àquele que julga retamente. Bom, olhe para mim. Jesus entregava todos nas mãos do Pai. Os olhos do Senhor, o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Jesus entregava. Então, querido irmão, se você está sofrendo injustamente, por favor, pare de tentar fazer justiça com as suas próprias mãos. Pare de usar a sua língua para atacar os seus algozes. Pare de desejar o mal contra essas pessoas. Não tente fazer justiça usando as redes sociais, na tentativa de destruir a reputação dessa pessoa. Pare de falar mal dela. Não seja como ela. E hoje, irmãos, nós queremos matar a reputação das pessoas com as redes sociais. Um vídeo é capaz de destruir uma vida, uma família. Vocês já devem ter ouvido relatos de pessoas que se suicidaram, porque vídeos contrários a ela viralizaram. E ela então pensou: o que eu vou fazer da minha vida? Todo mundo agora sabe quem eu sou, o que eu fiz, o meu erro. Então para que viver? Por favor, pare de tentar fazer justiça própria. Faça como Cristo, entregue nas mãos do Deus Pai, entregue nas mãos do Senhor. É tão triste, irmãos, ver crentes agindo dessa maneira. É triste demais. Meus irmãos, ninguém pode ser feliz se apropriando da maldade. Uma pessoa é verdadeiramente feliz quando ela decide praticar o bem, fazer o que Jesus fez. E talvez você diga: ah, pastor, é muito difícil obedecer esses mandamentos. Eu tenho que concordar com você. Mas se nós olharmos somente para nós mesmos, a gente vai desfalecer. Mas a boa notícia do Evangelho é que a mesma graça que nos salvou, é a mesma graça que nos educa, é a mesma graça que nos habilita a viver a vida cristã de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo habita em cada um de nós e Ele nos concede poder para seguir o exemplo de Cristo. O crente não pode dizer que ele não consegue, porque nele habita o Espírito Santo. Pare de dizer é muito difícil e comece a dizer é possível pela graça de Deus que é manifestada na minha vida. Talvez você esteja nesses pecados
E nessa noite você pode alcançar perdão e graça para mudar de atitude. Você não é mais como um ímpio. Você não é mais um escravo do pecado e nem de Satanás. Você é um filho de Deus. E os filhos de Deus vivem dessa forma. Fique de pé, vamos orar, queridos irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, como amar a vida e ter dias felizes. E a resposta, de um modo muito simples, é vivendo de acordo com a sua palavra. Vivendo de acordo com as instruções do Evangelho. E eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito que habita em nós, o Teu Espírito que trabalha em nós para nos transformar à imagem de Cristo, possa nos conceder poder. É esse poder que eu quero, Senhor. É esse poder que a igreja precisa para viver no dia a dia conforme Cristo viveu, Senhor. Nós não queremos um poder que se resume apenas em 4 paredes de um culto. Nós queremos poder para não pagar o mal com o mal no nosso trabalho, para não pagar o mal com o mal no contexto familiar, para não pagarmos o mal com o mal em qualquer situação da vida. Nós queremos poder para refrear a nossa língua. Nós queremos poder, Senhor, para que possamos confiar de que os seus olhos estão sobre nós, de que os seus ouvidos estão atentos à súplica do seu povo. Nós queremos poder para nos lembrarmos que a vingança não pertence a nós, mas a vingança pertence a Ti, porque o seu rosto está contra aqueles que amam fazer o mal. Ah, Senhor, dá-nos poder, e se porventura alguém entre nós está caindo nesses pecados, que o Senhor, ó Deus, possa levá-lo ao arrependimento, e que o Senhor possa dar a ele, meu Pai, condições então, para ter uma mudança de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutarmos de dias felizes. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos a vida. Ó Deus, a despeito da dor, do sofrimento, das perseguições, é possível sermos felizes, Senhor, porque temos Cristo e Ele é o melhor da vida. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Quantos entenderam a palavra do Senhor nessa noite, irmãos? Amém? Vamos cantar em resposta a essa palavra, irmãos. Nós vamos louvar e logo em seguida já vamos embora para os nossos lares. Louvemos ao Senhor. Vamos cantar para a glória de Deus.
se alegrar. Aleluia. Nosso mover e existir paraíso aqui, só Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a Glória a Deus. vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, para nós Ele é, na vida o melhor, nosso mover e existir paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Queria pedir para o pastor Márcio, está lá?